Graça e paz, meus irmãos. Amém. Estamos gratos ao Senhor por todas as canções, por todas as palavras que já foram ministradas ao nosso coração no decorrer deste culto, através dos louvores, através dos versículos lidos. E eu fico maravilhada e grata ao Senhor quando em textos lá desde a intercessão, já nos versículos lidos, o Senhor vinha confirmando a palavra. Mas o Senhor dá uma palavra para o meu coração, eu fico meio sem entender. E eu fico assim, Senhor, mas... E aí o Senhor vem confirmando, né, no decorrer do culto, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele está falando, e o meu coração se alegra nisso. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa semana que se passou, que foi uma semana especial. Não foi especial? Foi uma semana especial, foi uma semana linda, foi uma semana de ganhar presentes, de ganhar mimos aí dos namorados, né? O coraçãozinho aí dos casais está aquecido ainda pelo passeio de ontem, amém? E não parece não, vocês estão aquecidos do passeio de ontem. Foi ótimo, foi uma bênção, meus irmãos. E aí vocês se alegraram no decorrer dessa semana, teve aí uma surpresinha, né? Alguém aí deu uma surpresinha para o seu amado, para a sua amada, né? Isso é muito importante, irmãos, isso é lindo. E é embasado, né, nessa semana tão especial que nós falamos, vimos falando aí sobre amor, que nós vamos meditar nessa palavra. É uma palavra que ela vai nos falar sobre amor, amém? Eu quero usar o texto, nós vamos usar o texto e conversar sobre ele no livro de Esther. No livro de Esther. No livro de Esther, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 2, que nos diz assim, Esther capítulo 5, e o versículo 2, que diz assim: E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, no pátio, teve boa vontade para com ela, e estendendo-lhe o seu cetro de ouro. E estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do seu cetro. Amém? Eu gosto muito do livro de Esther, ele é um livro muito importante. Quando nós lemos sobre ele, nós lemos logo nos primeiros capítulos, né? Logo quando nós vamos ver sobre a história de Esther, nós não ficamos assim, maravilhados? Com uma história de rei e rainha, parece tão romântico, não parece? Não parece escrito assim, sabe, por aqueles roteiristas de Hollywood, os hollywoodianos? Porque é um texto assim muito fabuloso, é muito lindo em relação aos detalhes, porque ele vai contar uma história que entre um rei e uma rainha, uma história de rei e rainha, uma história de castelo, não é lindo isso? Eu particularmente acho lindo. Os irmãos não acham? Eu acho lindo. E aí quando nós olhamos para esse texto, que é lindo, que ele tem toda uma beleza, toda uma história de amor, existe uma história, uma mensagem profunda. Existe algo muito maior que está ali e que às vezes a gente não percebe. Mas antes disso, nós vamos, no versículo 2, nós vamos conversar um pouquinho e vamos usar a nossa cabecinha, a nossa ludicidade, né, para pensar, imaginar um pouquinho sobre essa cena. Para aqueles que frequentam, né, para os alunos que vêm na IBD, sabe que nós estudamos livros dos profetas, nós falamos um pouquinho sobre Esther. Então hoje, irmãos, nós não vamos entrar em assuntos muito extensos, muito históricos, porque a gente não tem tempo para isso, tá bom? Então eu vou fazer meio que um resumo do livro de Esther, para a gente entrar realmente naquilo que está proposto para nós hoje, que é falar sobre o amor. Tá bom? Não é uma palestra de casais não, tá, pastor? Não fique preocupado. O pastor fica me olhando ali. Não é uma palestra para casais, meus irmãos. Então vamos lá. No versículo 2, vamos imaginar essa cena, esse dia e esse fato na história, porque foi um fato muito importante. Eu gostaria que você se desse conta de que nos castelos, nos reinos, né? Antigamente, até hoje, quando você vai entrar diante de uma autoridade, de uma pessoa muito importante, as coisas elas não acontecem de qualquer maneira.
E aí nós estamos falando de um tempo em que as pessoas, elas não podiam sequer entrar na sala do trono do rei se essa pessoa ela não tivesse sido convidada. Então esse é o fator, né, extremamente importante dessa passagem, né, dessa história. E eu gostaria que você começasse a imaginar o trono desse rei. Nós estamos falando de um reino que é o reino Medo-Persa. É um reino, um império que prevaleceu e dominou durante aquele tempo, aquele período da história, um império muito rico, muito próspero. Então pensa nesse trono, pensa nessa sala desse trono, como não era uma sala especial. Não é como aquele trono, não era luxuoso, não era especial. E agora eu quero que você imagine e que você pense um pouquinho a autoridade que estava sentada naquele trono, que é o rei Assuero. Naquele período de tempo, um dos reis mais temidos, né, pelo mundo da Média Antiga, enfim, pelo mundo, pelas pessoas, pelos povos que o conheciam. Ele era bem temido. Pensa na autoridade que estava revestida sobre ele, que o levava não apenas pela sua coroa, mas pelo seu nome, pela sua descendência, por quem ele era. Agora eu gostaria que você imaginasse esse rei, em um dos seus dias de trabalho, em um dos seus dias de reinado, né, com as pessoas que trabalhavam com ele ali. Eu gostaria que você imaginasse esse rei extremamente ocupado, cheio de problemas, cheio de preocupações, cheio de demandas, né, cheio de assuntos de guerra. Aquela sala, irmãos, devia estar uma sala assim, cheia de, né, um ambiente assim pesado, um ambiente, né, cheio de preocupações intensas, preocupações severas. É quando você entra na sala do seu chefe, eu poderia dizer lá da escola. Quando a gente entra lá na escola, em uma época, por exemplo, de festas, a gente encontra a nossa chefe, coitada, bem preocupada. Era assim comigo. Nos períodos de festa, eu estava extremamente preocupada, eu estava extremamente nervosa com as coisas, com as responsabilidades e com as demandas, porque o cargo, ele exige isso. E Assuero, o rei do qual nós estamos falando, com ele não era diferente. Então pensa nesse homem, um homem cheio de autoridade, pensa nesse homem nervoso, nesse homem bravo. Né, eles travavam guerras terríveis, né, matanças aconteciam ali na luta, na guerra por causa de poder. E agora pensa esse homem nesse dia, nessas reuniões de Estado, nessas reuniões, né, de reinos, de política aí na qual eles estavam. E aí ele está lá, com as suas demandas do dia, e aí, de repente, ele olha, sentado lá do seu trono, ele olha. E quando ele olha, lá na entrada da sala do trono, quem que ele avista? Ele avista a sua rainha. Irmãos, pensa que daqueles assuntos problemáticos que ele estava, de repente ele olha, né, o coração dele deve ter até acelerado. Ele olha para ela. Eu imagino, irmãos, com a minha cabecinha assim, né, que li o texto, eu imagino que ele olhou para ela, para a sua beleza, que o impactou naquele dia, e ele se lembra como foi a primeira vez. Eu não sei você casal, não sei como foi o encontro de vocês, quando você conheceu aí o seu par, né, no primeiro encontro, né, como foi, Lu, quando você viu o pastor pela primeira vez? Hein, pastor, quando você viu a irmã Lucimar pela primeira vez? E depois, ao longo dos anos, quando algo acontece e você olha para aquela pessoa e te remete àquele primeiro encontro, você olha para ela de novo, seu coração acelera, você lembra daquele primeiro amor, daquela paixão, daquele fogo que existiu naquele tempo. Não é lindo isso? Irmãos, isso é lindo. E aí, Assuero olha para aquela mulher, para a sua rainha, e seu coração acelera, né? E ele fica assim, todas as preocupações que permeavam seus pensamentos, naquele momento se tornaram nada, se dissiparam diante da beleza que estava ali na sala do trono, na entrada da sala, né? No pátio, na entrada da sala do trono. E aí ele olha para ela, e naquele dia, especificamente naquele dia, ela ainda está mais linda do que ela sempre esteve, porque Esther, irmão, se a gente for olhar na história, é considerada uma mulher extremamente bonita. E a gente não tem ideia da beleza, né, em si, de como que ela era assim tão bonita
mas ela era extremamente bonita. Ela participou de um concurso de beleza que, dentre tantas, ela foi a mais bonita. Ela achou o favor do rei no primeiro dia em que ele a viu. E aí, quando ele olha para ela ali do seu trono, ela não está apenas bela pela sua beleza natural, porque ela já era bonita. E não apenas porque ela trajava suas vestes reais, porque ela estava com o seu melhor vestido de rainha. Ela se preparou. Essa mulher, ela vinha se preparando, foi dias de preparo. Ela não trajava apenas a sua coroa real, que lhe dava autoridade, que lembrava Assuero quem ela era. Ela não era qualquer mulher, ela era a rainha. Ela era a sua rainha, a rainha dele. E ela trajava mais do que joias, irmãos, mais do que adornos, mais do que aquela coroa. Ela estava revestida de graça. E aquilo trouxe um impacto no coração de Assuero. Eu acho que ele não sentiu o que ele sentiu naquele dia na sala do trono, nem quando ele a viu pela primeira vez. Porque quando você vai ler a sequência do texto, a conversa que eles têm, você vai ver como que foi importante aquele encontro. E ali está ela, né, revestida com a sua autoridade de rainha, mas não apenas com a sua vestimenta real. Ela estava revestida de uma graça divina, que lhe foi dada pelo próprio Deus, porque ela não estava ali à toa, ela não estava ali por brincadeira, ela estava ali porque eles estavam num período de guerra, eles estavam ali porque ela estava indo em busca de resgatar, de proteger, de salvar o seu povo, os seus compatriotas. Então a história, nós vamos falar sobre 3 histórias hoje, 3 histórias de amor: o amor de um rei por sua rainha, o amor de uma rainha pelos seus compatriotas, e nós vamos falar sobre o amor de Deus pelo seu povo. E aqui estamos nós, no versículo 2, na sala do trono, né, nesses milésimos de segundo que sucederam aquela cena, e Assuero olha para aquela mulher, o seu coração se derrete. Irmãos, nada mais era importante do que receber a sua amada. E aí ele estende o cetro para ela, como nós vamos ver aqui no versículo 2. E aí você que talvez não tenha lido a história, o contexto da história, para você pode, né, passar desapercebido o fato de que estender o cetro significa que ela está redimida, de que ela pode entrar, de que ela pode vir porque ela é aceita, de que a entrada dela está totalmente, completamente liberada. Irmãos, e aquela mulher vem ousada, cheia da sua autoridade de rainha, e ela faz o que nenhuma outra pessoa ousou fazer, porque ali a lei determinava, eles sabiam que quem entrasse na sala do rei sem ser convidado seria morto, exceto se essa pessoa alcançasse o favor do rei e o rei para ela estendesse o cetro. Então ela estava liberada. Então a rainha vem. Pensa os olhares envoltos para aquela mulher. Não havia mais problemas naquela sala. Havia só uma cena, havia só um momento em que o amor pairava sobre o coração do seu rei pela sua rainha. E ela vem e ela estende a mão e toca o cetro. Amém? Ali, irmãos, Assuero olha para a sua amada e não importam quais são os problemas. Para ela estar ali era algo importante. Então ele diz para ela: qual é o seu desejo, minha rainha? O que você precisa? O que está acontecendo? Pede o que você quiser, nem que seja a metade do meu reino, eu vou dar para você. Gente, o coração daquele rei, ele estava tão aberto de amor pela sua amada, que não importa o que ela ia pedir para ele estava pronto para dar o que ela quisesse, o que ela pedisse, ainda que fosse a metade do seu reino. Para um rei, irmãos, que é uma coisa mais importante do que o seu reino? Um reino que foi conseguido à força, um reinado que se expandia através de duras guerras, de duras batalhas. O seu reino era extremamente importante, mas ele daria para ela, ainda que aquilo fosse o mais importante, para ela seria dado se ela assim o quisesse, se ela requeresse isso, se ela falasse que era aquilo que ela queria. Então ela toca o cetro. E aí nós não vamos, irmãos, nos estender sobre os assuntos que permeiam aí, mas você já sabe que ela foi ali em busca de um pedido especial, né? E o seu pedido era por sua vida e pela vida do seu povo, né? Mas de antemão ela não fala isso para o rei.
ela usa de estratégias. Qual a estratégia que ela usa? Você vai ler o capítulo 5. Amém? Qual a estratégia que ela usa? Pastor, eu vou deixar várias coisas assim à tona para o povo ler o texto. Tá bom, meus irmãos? Para ler o texto, depois se você ficar ainda mais curioso, você vai vir na escola bíblica, porque tem muitos fatos históricos e é uma palavra muito profunda, uma palavra muito rica. Então aqui nós vemos o amor de um rei por sua rainha. Ele poderia dar para ela aquilo que fosse necessário para satisfazer as suas necessidades ou para satisfazer ali o desejo do seu coração. Que história linda, né? Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos falar de algo profundo também. Mais do que o amor de um rei por sua rainha, de um esposo por sua esposa, nós vamos falar de um amor de uma rainha por seus compatriotas. Mas o amor de uma rainha por seus compatriotas, sim, ela arriscou a vida dela. Não foi uma demonstração de amor? 1 João ele vai falar que nós não devemos amar só de palavras, nós devemos amar de obras e de verdade, nós devemos amar com ações. E essa mulher demonstra o seu amor pelo seu povo quando ela vai lá e ela faz o que a lei proibia que ela fizesse, que era entrar na sala do rei sem ser convidada. E ela vai para fazer um pedido por quem? Para ela? Não. Ela vai para pedir pelo seu povo. E aí você vai ficar se perguntando, mas o que está acontecendo? Que homem da história é esse? Que povo é esse? Meu Deus, por que eles estão ali? Então vem para EBD. Mas eu vou fazer um resumão, para você não ficar desatualizado, tá bom? Esse período da história, irmãos, que é entre esse reino que nós estamos falando, o Medo-Persa, nós vamos falar de um povo que foi levado cativo, que era o povo de Israel. Eles foram levados cativos para a Babilônia e eles ficaram lá até que o império de Nabucodonosor caiu. E o Medo-Persa, né, esse império, ele surgiu naquele tempo, ele se tornou o predominante. E Ciro, que era o rei ainda, o rei da Babilônia, antes de tudo isso ter acontecido, do império ter caído, ele permite que os judeus, que o povo de Israel volte, não só o povo de Israel, mas que as pessoas elas voltassem para a sua nação, para a sua terra, aqueles que haviam sido levados cativeiros, em cativeiros, né? E aí, muitas pessoas, irmãos, ficam, muitas pessoas decidem não voltar, muitas ficam. E é o caso, como nós vamos ver aqui, de um homem chamado, em algumas traduções, Mardoqueu, em outras versões vai falar Mordecai. E ele fica ali na capital do império, que é Suzã, e ele fica com a sua prima, que ele criou como filha, que ele adotou como filha. O texto da palavra vai nos falar que ele criou ela como uma filha, porque ela não tinha nem pai nem mãe, ela estava órfã. E o texto também já vai nos falar que ela era muito bonita, ela era uma moça muito bonita, e ele criou ela. Então, essa mesma Esther, que nós conhecemos como a rainha Esther, a rainha da Pérsia, era também a Radassa. Era uma judia. E existia ali naquele tempo, naquele período de tempo, um homem mau, perverso, um inimigo do povo de Deus. Como nós vimos falar aí, né, existem lutas que nós travamos, inimigos que se levantam, que surgem. Naquela época não foi diferente. Levantou-se ali na capital de Suzã um homem que havia recebido a autoridade do rei, ele estava acima dos príncipes, abaixo no reino somente do rei Assuero. E ele intentou planos, né, forjou toda uma história para exterminar todos os judeus. E esse Amã, esse perverso Amã, que você vai ver a partir do capítulo 4, do capítulo 3, você vai ver que ele não tinha ideia que a rainha da Pérsia, que a sua rainha era também uma pessoa judia. Então ele tenta esses planos e as coisas começam a conspirar para o extermínio do povo judeu, não só ali na capital de Suzã, não só ali, mas em todas as outras províncias, em todos os lugares. O projeto de Amã era exterminar ali o povo de Deus que vivia naquele lugar. E aí essa mulher, né, ela recebe notícias do seu primo, né, que era seu pai de criação, a rainha, ela recebe as notícias de que havia saído um decreto determinando que os judeus fossem mortos, e tinha um dia certo para que isso acontecesse. E aí ele ainda fala para ela uma palavra, irmãos, muito importante: será que não é por isso que você está aí? Será que você não foi constituída rainha justamente para você clamar em favor do seu povo? E ela recebe essa palavra,
e eles entram ali no período, como a gente vai ver no capítulo 4, no versículo 14, no finalzinho, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Irmãos, e quando nós olhamos para esse texto, para aquilo que Mordecai está falando para Esther, nós conseguimos já de antemão ver o amor de Deus pelo seu povo. Nós conseguimos ver o cuidado de Deus pelo seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos olhar e ver a ação antecipada de Deus, que é eterno, que sabe de todas as coisas, preparando tudo, porque Ele domina, soberano sobre tudo. E Ele move o que precisa ser movido, e Ele muda o que precisa ser mudado, seja na história, seja nos reinos, seja no meio das autoridades. Para Ele não há nada difícil, e não há ninguém que possa resistir à sua ação poderosa. E Ele moveu, irmãos, através de uma ação ali lá no primeiro capítulo, nós vamos ver as coisas acontecendo, as coisas trabalhando para que Radassa, uma menina simples, uma judia, que havia crescido órfã, crescido aos cuidados do seu primo, para que ela se tornasse a rainha da Pérsia. Por qual outro motivo não foi, senão adentrar na sala do rei naquele dia, para pedir em favor do seu povo. Amém, meus irmãos? Isso nos lembra que nós não podemos nos silenciar diante das situações. A história de Esther é uma história maravilhosa. Nós vamos encontrar aqui no texto, e estamos falando sobre 3 amores. O amor de um rei por uma rainha, o amor de uma rainha pelos seus compatriotas, que ela arriscou a vida dela pelos seus compatriotas. E nós vemos nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, o amor de Deus pelo seu povo. Amém? E aí ela se preparou. A partir do versículo 16 fala assim, Esther 15, Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim, durante 3 dias, não comam nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos, depois irei falar com o rei. Mesmo sendo contrário, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Olha as palavras dela, e olha o seu amor sendo demonstrado ali pelo seu povo, pelos seus compatriotas. Ela poderia ter se calado, como Mardoqueu falou assim, se você se calar, o livramento vai vir de outro lugar. Ela poderia ter, feito de conta que não era com ela, que aquele problema não era dela. Ela poderia não ter se lembrado da casa do seu pai, ela poderia não ter se lembrado, já que agora ela era Esther, ela era a rainha da Pérsia. Mas ela amava o seu povo, ela amava os seus compatriotas, ela sabia qual era o sangue que corria nas suas veias. Não era um sangue persa, era um sangue judeu, e ela amava o seu povo. E ela vai, e ela mesma fala, se tiver que morrer, então eu morrerei. Irmãos, olha o preparo que ela, as suas companheiras e o povo judeu esteve para que aquela mulher entrasse na sala do trono. Por isso que ela não trajava apenas a sua coroa real, as suas vestes reais, as suas joias reais. Ela trajava muita graça e muita autoridade do próprio Deus. O favor do Senhor estava sobre ela, e por isso que quando o rei a viu, irmãos, o coração dele se abriu completamente. Amém? Então nós vemos o amor de uma rainha pelo seu povo. Se fosse necessário dar a sua vida, se fosse necessário morrer ali, ela morreria. E se fosse para morrer juntamente com o seu povo ali, ela morreria. Amém? E agora vamos falar no mais profundo desse texto. O livro de Esther, até hoje ele é lido nas principais festas judaicas. Ele é um livro extremamente importante. Ele fala, irmãos, acerca da libertação do Senhor sobre a vida do seu povo em um período de perigo. E quando nós vamos falar sobre esse amor do Senhor, e nós vamos olhar para esse texto, para essa palavra, nós vamos nos lembrar do amor providencial. O Senhor providenciou o escape
de uma forma muito especial e de uma forma muito maravilhosa. Sabe, irmãos, quando nós vimos que a mãe tentou um plano, ele queria exterminar, ele queria o extermínio de todos os judeus. Aquilo era um fato, estava claro que aconteceria. Ele havia selado com o anel real, algo selado com o anel do rei não poderia ser desfeito. O próprio rei não poderia desfazer aquilo. Então, quando ela vai, ela pede o favor do rei, ela se joga aos pés dele chorando. E ela pede pelo seu povo, como nós vamos ver mais para frente, depois daquele banquete que aconteceu, nós vamos ver que não havia nada que o rei pudesse fazer. Mas o povo de Deus, eles não estavam ali, como eu diria, abandonados à própria sorte. O próprio Deus lutava pelo seu povo. Então, o rei fala, não há nada que eu possa fazer. Aí ela, com uma nova estratégia, ela diz, então faça, permita que façamos um novo decreto para que o povo judeu se defenda. E para que aonde estiver, em todas as províncias do reino, esse decreto real seja lido e as pessoas saibam que elas podem se defender. Vamos abrir capítulo 9 e nós vamos ver o que aconteceu com essa história a partir do versículo 21. Nas cartas, ele ordenou que todos... Capítulo 9. Um pouquinho antes, nós vamos ver que esse decreto foi dado e as pessoas elas poderiam se defender. E aí, irmãos, naquele dia determinado, como nós vamos ver no versículo 21, em que eles seriam mortos, olha o que aconteceu com o povo. Nas cartas ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. Olha o que diz o texto. E foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e em festa. Sabe, irmãos, estava determinado a derrota do povo. E existia um dia certo, que era um dia de luto e um dia de tristeza. Mas Deus de antemão já tinha preparado o escape, o livramento. E Ele foi trabalhando. Aconteciam as coisas ruins, o Senhor trabalhava para que o livramento acontecesse na vida do seu povo. Amém, meus irmãos? E com a nossa vida não é diferente. Mesmo que surjam as dificuldades e surjam os desafios, o nosso Deus, Ele vai trabalhando ao nosso favor. E Ele vai atuando e Ele vai movendo o que for necessário para proteger, para guardar e para livrar a nossa vida. Esse é o amor do nosso Deus. Nós estamos falando, irmãos, do amor de Deus pelo seu povo. Mas nós não estamos falando do amor de Deus só para o povo naquele período de tempo, só para os judeus ali que puderam festejar o Purim, a festa do Purim, onde Deus transformou a tristeza deles, o luto, em festa e em alegria. Quando Deus providenciou o escape, o livramento, nós estamos falando do amor de Deus pelo seu povo. Amém? É um amor providencial, Ele proveu, Ele providenciou para nós e Ele nos deu aquilo, irmãos, que nós por nós mesmos não conseguiríamos, que era o acesso na sala do trono. Agora, não é a sala de um trono humano, não é a sala de um trono deste mundo, de um rei, homem deste mundo. Nós estamos falando da sala, do trono, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nessa sala você jamais poderia entrar. Nessa sala eu jamais poderia entrar para pedir nada. Não poderíamos sequer nos posicionar na entrada, na sala. Não nos era permitido isso. Sabe, meus queridos, eu fico imaginando que o pecado, ele trouxe tanta ruína em nossa vida, na vida humana, e nos desfigurou de uma forma tão terrível, que entrar na sala do trono, na nossa situação, como nós éramos, como nós estávamos,
Seria algo completamente indigno, algo extremamente terrível. Pensa o Rei dos Reis olhando para nós e vendo miseráveis, pessoas podres, mortas, mesmo nos seus delitos e pecados. Como nós poderíamos entrar na sala do Rei? Nós não poderíamos, jamais poderíamos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. E nós vamos concluir essa mensagem falando do amor de Deus pelo seu povo. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 16. Por isso, temos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nós não usamos a nossa cabecinha para imaginar aquele encontro romântico, de amor, daquele rei, daquela rainha? Eu gostaria que você usasse agora toda a sua concentração e que você conseguisse agora, você se ver nessa sala, na sala do trono. Não é de um rei humano, é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Imagina você lá, meu querido, querendo, desejando, ansiando entrar, mas você não é aceita a sua presença ali por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, por aquilo que o pecado fez conosco, com a nossa vida. Então pensa eu e você, querendo, desejando, e nós seres imperfeitos, impuros, não poderíamos sequer colocar o nosso pé diante de tanta perfeição, diante de tanta beleza, diante de tanta glória. Nós não poderíamos. Pensa o ser humano na sua forma mais frágil, mais imperfeita, mais suja. Era eu e você, ansiando, desejando, querendo, mas jamais podendo, jamais sendo permitida a nossa entrada. Mas o amor do Senhor providenciou de antemão Cristo. Irmãos, e Cristo, o Senhor pensou na nossa libertação, irmãos. O Senhor pensou no nosso resgate. O Senhor pensou em transformar o nosso luto em festa. Você e eu não tínhamos nem nascido ainda. Mas o resgate, a providência já tinha sido preparada. E você não era nem nascido ainda. O Senhor já tinha preparado o resgate da sua vida. Sabe para quê? Para que quando você se posicionasse, ou para quando você se posicionar na sala do trono, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e você aparecer lá na porta, na entrada, o Rei dos Reis olhar para você, mirar você, olhar para a sua vida e não ver mais a miserabilidade humana na qual nós fazemos parte, mas Ele olhar e ver Cristo. Ele não nos olhar e ver desprezíveis, miseráveis, sujos, podres, mas Ele olhar e ver Jesus. E aí sabe como que Ele nos vê? Como que o olhar dEle nos mira? Como pessoas revestidas de amor. E Ele pode nos ver, irmão, muito mais do que Assuero pôde olhar para Esther e ver aquela beleza magnífica que estava sobre ela naquele dia. O amor paternal nos olha e vê Cristo, vê a obediência de Cristo. E esse amor de Cristo faz aquilo que outros ansiaram fazer e não puderam. Eram condenados à morte mesmo e jamais poderiam entrar na sala do trono. O amor providencial de Deus em Cristo nos dá o acesso a Deus. Quando Ele nos olha, Ele vê Cristo. Ele não te vê e não me vê, pecador que nós somos, pecadoras, que estamos sendo redimidos dia após dia. Ele vê a obediência de Cristo sobre nós. E aí sabe o que acontece? O amor de papai se move ao nosso favor. E Ele não precisa de um cetro
para permitir esse acesso para você, para que você toque, mas se necessário fosse, Ele estenderia para você, para que você entre e você toque. Cristo te dá esse acesso, e hoje você pode entrar na sala do trono do Rei dos Reis. Meu querido, nós precisamos de liderança, a liderança é fundamental na nossa vida, nós precisamos de intercessores, os intercessores são fundamentais para o ministério, mas ninguém precisa entrar na sala do trono para te representar, uma vez que você pode entrar, você pode, porque Cristo te dá condições de fazer isso. Sabe o que Ele faz? Como o nosso sumo sacerdote, quando nós vamos ver em Hebreus, basicamente, papai vê a obediência, Jesus pega na nossa mão e fala assim, vem, você pode ir, vem. O acesso está liberado. E para que o acesso está liberado? Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O acesso está liberado para você pedir ajuda. O acesso está liberado para você prestar louvor e adoração, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas todas as vezes que você precisar de ajuda, o acesso para você também está liberado. E você pode entrar. E você pode entrar. Sabe, nós como seres humanos, irmãos, o pecado faz isso com a gente. Quando nós temos a liberdade, a oportunidade de entrar, enganos, embaraços sobrevêm sobre o nosso coração. E o inimigo quer nos enganar dizendo, você não é digno. O que você está fazendo aí? Você não é digno. Olha quem você é, olha o que você falou, olha o que você fez. Mas papai não vai olhar para isso, para o fato de você ser digno ou não, porque nós não somos mesmo. Nós não somos, a verdade é essa. Não há nada que a gente faça que nos torna dignos de entrar na sala do trono. Mas quem nos dá condições e libera o nosso acesso é Cristo. Então não deixa nada te enganar e dizer que você não pode, porque Cristo morreu por mim, morreu por você, para que a gente possa entrar. Então não fuja. Não fuja, você precisa de ajuda, não foge com medo, não vai mesmo para a sala do trono, é lá o seu lugar, é lá que você vai encontrar ajuda da qual você precisa. Amém, meus irmãos? Vamos concluir esse texto maravilhoso com a palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 18, que diz assim, capítulo 2, versículo 18, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, à presença do Rei. Então nós podemos, é por causa de Cristo, esse acesso está liberado para nós. Amém, meus queridos? E agora, 1 João 5,14, que é um texto que você conhece, muitos de nós conhecemos de cor, ele vai nos falar assim: quando nós estamos na presença de Deus, porque o acesso está liberado, não está liberado, e aí nós adentramos, não adentramos. E aí quando nós estamos na presença dEle, nós temos coragem, por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Versículo 15: assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedirmos. Tudo que você precisar, no momento de aflição, de angústia, que você precisar da ajuda do Senhor, tudo que você pedir, conforme a vontade dEle, Ele vai dar para você. Não existe segredo nisso, meus irmãos. Tudo que você pedir de acordo com a vontade de Deus, ainda que seja impossível, ainda que não esteja ao nosso alcance, ainda que a nossa mão não possa realizar, Ele te ouve. E o texto da palavra diz, se Ele ouve, nós temos a garantia de que Ele vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo. Amém? Essa palavra maravilhosa, ela fique no nosso coração. E nós possamos nos lembrar no decorrer dessa semana, que por causa de Cristo, nós podemos entrar.
aonde outros ansiaram, onde outros desejaram. A voz do Senhor soou no monte, no tempo de Moisés, e o povo, irmãos, não aguentou. O povo não pôde suportar. Era terrível. Eles gritaram apavorados de medo: não, Moisés, nós não podemos suportar a voz do Senhor. Meus irmãos, e esse é o mesmo Deus que hoje nós podemos adentrar na presença dEle, no Santo dos Santos, diante do trono dEle, do trono da graça, e ouvir e falar tudo o que nós precisamos, e ouvir dEle tudo o que Ele quer falar, e falar para Ele tudo o que a gente precisa falar. Então, que no decorrer dessa semana, nós não percamos as oportunidades, que a gente não fique distraído, que a gente não tente mandar representantes falar no nosso lugar, ou que a gente não mande representantes para ouvir Deus falando, para vir falar no nosso coração, uma vez que nós temos o acesso direto ao Pai. Amém, meus irmãos? Nós vamos agradecer por essa palavra e eu vou passar para o pastor. Amém? Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor, Ele é maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos, Senhor, ainda compreender. Mas nós somos tão gratos, Senhor, porque nós não merecíamos e ainda hoje nós não merecemos. Mas nós somos gratos porque Cristo nos deu o acesso a Ti. Se hoje eu posso falar contigo nessa oração, é por causa de Cristo. Se os meus pecados e toda a minha culpa foi lavada, foi perdoada, foi por causa de Cristo. Se quando eu adentro no trono da graça, na sala do trono, para falar com o Senhor, para contar para o Senhor aquilo que eu preciso, e o Senhor olhar para mim e não ver um ser desprezível, miserável, imperfeito, mas o Senhor olhar e ver Cristo, é por causa do Teu amor, é por causa de Cristo. É uma graça que eu não mereço, que nós não merecemos. É um favor, Senhor, que nós jamais poderíamos imaginar merecer, mas o Senhor nos concedeu. Nos ajuda a valorizar isso, Senhor. Nos ajuda a usufruir disso. Nos ajuda a entender, Senhor, que nós temos esse acesso liberado ao trono da graça, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nós podemos adentrar e nós podemos ir. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos distraídos com as coisas deste mundo, paralisados, Senhor, pelas situações, pelas circunstâncias, sem tomar posse, sem viver, Senhor, sem desfrutar da bênção que Cristo conquistou para nós, que é a comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a valorizar isso intensamente, a amarmos profundamente mais do que o nosso coração é capaz de amar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Cuida de nós no decorrer dessa semana. Nos ajuda a nos lembrar que ainda que se levantem sobre nós reinos e inimigos e dificuldades, e seja lá o que for, o Senhor já preparou para nós o escape. O Senhor já providenciou para nós a solução. O Senhor já preparou para nós a providência. O Senhor já preparou para nós tudo o que é necessário. Nos ajuda a não ficarmos desesperados em meio a situações. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrar que tudo, Senhor, já foi preparado, que tudo já está pronto, que tudo está ao nosso acesso, que nós temos essa graça de poder adentrar, Senhor, na Tua presença santa e gloriosa e desfrutar da Tua comunhão. Obrigada, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.